Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. E agora vai aqui as anotações da quarta morada, né? Meio que resumido, eu fiz aqui 34 anotações, né? Mas lembrando que isso aqui é um resumo, né? Que a gente deve ler, meditar, refletir e buscar aplicar na nossa vida, o que Santa Teresa vai falando sobre as moradas. Então vamos lá. Santa Teresa ela já inicia aqui a quarta morada. São muitas graças sobrenaturais que é de difícil explicação, porque não tem uma comparação natural para se fazer, né? Então é mais por experiência que a pessoa pode imaginar, né? E nem pela imaginação, é mais pela experiência mesmo. Fala que essa quarta morada ela já está bem perto do aposento do rei, né? Que é onde Deus habita dentro de nós, né? Lá no centro da alma, no aposento do centro do castelo, que é a nossa alma. E para se chegar na quarta morada, ela diz que normalmente tem que passar bastante tempo na terceira. Mas isso não é regra, porque Deus atrai cada um como quer, né? E uns atais mais rápidos e outros com o tempo eles progridem, né? De tanto ficar na terceira, eles progridem para a quarta morada. Aqui nas quartas moradas, né? Os bichos, né? Os demônios lá já não entram tanto, né? E caso entram na pessoa que está nessa morada, eles deixam mais ganho do que perda, né? Porque a pessoa sabe contornar bem os ataques do inimigo e transforma, né, o que era um ataque numa graça de Deus, né? E eles convertem o mal em bem, né? Ela também fala assim brevemente sobre um embebecimento, né? Que é tipo como se fosse um falso êxtase, né? Que é uma coisa mais natural e da imaginação, né? Que é a pessoa que sente que ela está tomada pelo Espírito de Deus, mas não é nada que sensação normal dela mesma. E ela vai dizendo aqui nesses capítulos sobre a diferença do contentamento, que é aquela alegria que a gente tem quando vê alguém que a gente nunca viu, né? Por exemplo, vê um pai de repente assim de surpresa, né? Chega o seu pai que anos você não vê, né? De outra cidade, ou quando você ganha um presente sem surpresa, você tem aquela alegria. Ela fala, a Santa Teresa fala que isso é o contentamento, né? É uma alegria natural, mas na oração é uma alegria natural que vai nos levando até Deus. E depois tem o gostos que ela chama. O gosto é o contrário. Vem de Deus para nós e aí a gente vai percebendo que é de Deus. É mais ou menos isso. Contentamento é a gente que vai tendo essa alegria até terminar em Deus. O contentamento não. É iniciado por Deus e sem a pessoa se fazer muito esforço, nem pensar muito, ela já está assim na presença de Deus. Então vem de Deus até nós. A Santa Teresa fala que ela consegue enxergar bem a diferença uma da outra, só que ela não consegue explicar e é só pela experiência infusa mesmo, para entender a diferença do gosto e do contentamento. Então tem uma diferença real. E Santa Teresa explica que tem pessoas que são mais inclinadas a um e outras a outro, né? Como por exemplo, do contentamento, é pessoas que fazem leituras, né, de livros espirituais e vão entrando naquela alegria e chegam até Deus. O contentamento é diferente. A pessoa já recebe aquela alegria e aí começa a rezar. E Santa Teresa falou que um não é melhor que o outro porque ambos terminam em Deus. Então é isso que é o importante, para evitar comparações, né? De o outro é melhor, o outro é melhor. Não, ambos terminam em Deus. Santa Teresa também fala para quem já está na quarta morada não deixar de fazer o que fazia na terceira, que é as devoções, as meditações e as leituras, né? Por estar nessa morada assim mais próxima de Deus, que não perca, né, o que alcançou nas anteriores, que é essa prática perseverante de oração, meditação. Resumindo, não se deve pensar muito, mas amar muito. E a Santa Teresa diz que amar não é sentir, mas é decidir. É agradar a Deus em tudo, pedir a glorificação de seu Filho, manter as orações. E para se ter esses gostos, né, não se deve pensar, porque normalmente quando a gente pensa
em não pensar, a gente acaba pensando. Então, a Santa Teresa fala assim, é mais não pensar mesmo, né? É a pessoa que já está em Deus e as coisas acontecem. E o parágrafo 7, recomendo a ler ele inteiro, porque ele está explicando muito melhor. E depois Santa Teresa fala da diferença do intelecto e da imaginação, né? Que resumindo alguns pensamentos não atrapalham na oração. E ela dá um alerta que muitas vezes tem uns pensamentos que ficam atrapalhando a oração e a pessoa fica tão inquieta em mandar embora aqueles pensamentos que eles que atrapalha a vida de oração. E a Santa Teresa falou que ela, embora ela estando aqui com dor de cabeça, né, e com vários pensamentos, isso não atrapalha ela a oração, porque a imaginação é diferente do intelecto. Quando a gente reza, a gente está com o intelecto, e ela falou que a imaginação ela passeia por todas as moradas a toda velocidade, né? E só Deus que pode parar. Então é melhor a gente ignorar os pensamentos ou deixar eles voarem e se concentrar na oração. Porque quando a pessoa para tentar parar o pensamento, né, é uma armadilha do inimigo, que é tudo que o inimigo quer que pare a oração. Então, quando a Santa Teresa descobriu isso, ela falou que foi muito mais fácil e viu que muitas pessoas se perdiam nessa parte, né? E perdiam a oração e até mesmo desistia. Que a imaginação ela voa sobre todas as moradas, né? Sendo atacada por tudo que é bicho, né? Então, convém mais continuar a oração, né? E, não dar muito ouvido aos pensamentos, né? E como o pensamento ele é uma faculdade da alma, foi Deus que criou, então ela tem o seu serviço. Então é bom continuar. Em outro livro ela diz que a imaginação é a louca da casa, né? Então, embora tenha isso, ela tem a função dela, né? Santa Teresa também ela faz uma comparação, né, em que os gostos são como uma cachoeira, né? E os contentamentos espirituais é como um aqueduto que foi construído para que a água chegue até nós. Então foi construído, né? Por tipo assim, uma indústria e tal. Agora, o gosto não. O gosto é uma cachoeira que ela vem direto, sem fim, pelo próprio rio, né? E chega até nós. Então, um é artificialmente pelo esforço e o outro é natural, né? Um tem mais fim, né, e não estraga. Agora os aquedutos pode ter, se tiver algum problema na construção, né, pode não chegar direito. Então essa aqui é meio a diferença, né, dos contentamentos é mais a gente que busca, o gosto vem de Deus até nós. A pessoa nem se percebe quando ela já está em oração, né, porque de alguma maneira ela já estava antes, aí Deus dá esses gostos da oração. Ela fala que os gostos procedem do centro da alma. E sempre para saber se isso vem de Deus, é pelos frutos, né? As graças de Deus sempre vê pelos frutos. Vê-se sempre pela humildade, que nós não merecemos nada, né? Deus que derrama por amor, né? Então a gente não deve pensar que a gente mereceu ou a gente fez algo de bom para que Deus nos desse esses gostos, não. É tudo misericórdia. E nós pecando, fazendo todo mal, a gente não merece nada. Então tudo é misericórdia de Deus mesmo. E depois Santa Teresa usa, né, uma explicação de quem está com as faculdades da alma fora do castelo, né, sem saber encontrar, e como que Deus lá de dentro do castelo dá um assobio e chama as faculdades da alma lá para dentro, né? E a pessoa de repente se encontra em Deus, né, novamente, antes que estava perdida. Isso é uma graça que aconteceu com Santo Agostinho, né? Aqui nessa morada, quem menos pensa é o que mais faz. E aqui é bom ver se tem uma vida interior, ação de graças, né? A pessoa está atenta, mais atenta nas coisas de Deus. E no capítulo 2, parágrafo 6, tem algumas dicas, né, de como se colocar em oração, né? E aí a Santa Teresa fala que não é para a gente tentar reduzir as faculdades da alma, mas é para tentar pará-las ao pouco, né? Então, em vez de eu querer parar o pensamento total, não.
eu tento me acalmar, diminuir a agitação do pensamento para eu poder rezar. Porque, como eu disse antes, né, se Deus criou as faculdades da alma, é que elas para elas serem usadas, né? Então é para deixar elas mais calmas para poder ouvir Deus. E os resultados, né, dessa oração dos gostos de Deus, né, é que a alma tem um alargamento, né? Ela fica mais disposta para receber as coisas de Deus, ela tem mais coragem, né, para fazer as coisas de Deus, as virtudes todas aumentam, ela não teme mais as tribulações e nem tem mais temor servil, né? Não é servir por medo de Deus, né? Também não por medo do inferno. E o resultado para isso continuar é a perseverança, né? Se a alma que vive isso não ofende a Deus, ela só tem muito a progredir, né? Aqui é como se a alma fosse uma criança de colo que mama no peito da mãe. Se ela se afasta do peito da mãe, ela perde tudo, né? Até perde a vida, né? Então é o que Santa Teresa fala, quem chegou nesse estágio, né, da morada, para lutar para não ofender a Deus, para não acabar perdendo tudo e também como as almas que estão nessa morada fazem mais por Deus e agradam a Deus, quando elas caem, elas traz muito mais prejuízo, né, para Deus do que as outras que estavam na morada anteriores, né? O demônio, quando pega uma alma dessa morada, né, ela faz muito mais estrago, porque ela prejudica os planos de Deus que teriam, né, e faz perder muito mais almas. Então, quem chegou nessa quarta morada, tome cuidado muito para não ofender a Deus e não voltar atrás. Então, por isso que Santa Teresa fala aqui que a alma precisa ter perseverança, né? Não descuidar das orações e também não dar liberdade às curiosidades de pecar, porque se ela cair, o tombo é bem grande aqui. E mais que finalizando, ela fala sobre uma coisa que chama sono espiritual, de pessoas que são mais sensíveis, né? E mais frágeis. Ela também fala que é uma letargia espiritual, mas o nome que ela dá chama abobamento mesmo. É uma pessoa que ela acha que ela está tipo em êxtase e ela fica meio achando que ela está arrebatada, né? Mas é como se a pessoa ficasse com o corpo dormente. E isso é muito prejudicial porque não tem nada de Deus, né? A Santa Teresa mesmo fala que tinha uma irmã que ficou 8 horas nesse estado e a irmã ela vai que mais perdendo a saúde. É que é uma mistura da sensibilidade com contentamento espiritual, que a pessoa fica ali, né, meio que num estado de emoção, né, achando que Deus está tocando sobre ela, e aí ela vai acabando perdendo a saúde. Que a Santa Teresa falou que os estados assim de êxtase dessa parte de Deus, eles são bem curtos, né? E eles sempre deixam algo bom. Agora essa pessoa não, quando ela se alonga demais, né? Que nem essa irmã de 8 horas, né? Ela acaba perdendo a saúde e ela traz mais prejuízo, porque ela não faz mais nada. Então até uma recomendação que disse, né? Que essa pessoa que é mais dada à oração, né, também tem outras que elas acreditam ver tudo que elas imaginam, então isso que ela vai falar nos capítulos mais para frente, é muito prejudicial à pessoa. Então é para afastar essa pessoa da oração e colocar ela mais na vida ativa, ela trabalhando, fazendo as coisas de atividades, né? Porque se é de Deus, traz um bem maior, e se caso a pessoa fique por um tempo um pouco mais prolongado, né? Ela não perde a saúde. Então, se a pessoa está perdendo a saúde, está ficando fraca, né, nesse estado, então é para ela voltar a se alimentar, voltar a fazer as coisas, né, e sair desse estado de abobamento, né, que quando é de Deus, deixa os frutos. Então, tudo a gente reconhece pelos frutos, né. E amém. E essas foram as explicações da quarta morada, né. Como é um estado, uma morada que só por experiência, né, é difícil da gente explicar aqui e conversar, né? Só quem já teve a experiência, como Santa Teresa, para explicar, né? Então que Deus nos abençoe e proteja e que nos alcancemos nessas moradas, não para
como se fosse uma corrida para a gente chegar. Não, mas para a gente ter um crescimento na vida de oração. Porque o progredir nas moradas é falar com Deus. E é isso que nós desejamos, falar com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém.